Boa noite, queridos amigos. Sejam bem-vindos a mais um Encontro Espírita. Hoje, dando sequência às nossas reflexões do livro Respostas da Vida, ditado pelo nosso querido André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje nós vamos trazer uma convidada querida, uma convidada que nós conhecemos virtualmente, é claro, mas uma convidada bem distante de onde nos encontramos aqui. Me refiro à nossa querida Sabrina, de Macapá, no Amapá. Nossa, é longe mesmo, né? É bem longe. Mas sejam bem-vindos, queridos amigos. Vamos aqui avisar os nossos queridos que estamos aqui ao vivo, para que a gente possa dar início às nossas reflexões da noite. Vamos, enquanto a gente vai aguardando a nossa querida convidada chegar. Vamos aqui, Marquinhos, seja bem-vindo. Vamos trazer a nossa querida amiga aqui. Vamos aguardar a nossa querida Sabrina chegar. Olá, você! Oi, Heloísa, boa noite. Tudo bem, querida? Tá tudo certo por aqui. Como é que você está? Tudo bem. Quanto tempo que a gente não se vê, né? É verdade. Que a gente não se vê, não, que eu não te vejo no home office, né? Desde que eu comecei a trabalhar, ter que sair de casa, ficou mais difícil participar do home, mas eu continuo por aqui, sim, viu? De forma mais reduzida no trabalho, mas eu continuo por aqui, graças a Deus, que a gente precisa desse trabalho, a gente não pode parar, né? É verdade, viu? É verdade mesmo, né? Mas olha, eu fiquei muito feliz em saber que você vinha aqui comigo, porque tanto você como a Binha, a gente conhece lá pelo home office. Sim. E eu nunca tive a oportunidade da gente ter esse contato direto, né? Verdade. Eu conhecia vocês, você já me viu já participando, fazendo algumas participações pequenas, né? Mas é a primeira vez que a gente está se vendo assim, entre aspas, né? Ao vivo. Verdade, a gente falava mais pelo chat durante as lives, né? Até mesmo no home office. Que saudade, inclusive, do home office, viu? Tem até aqui atrás ainda o hackathon de lembrança aqui, mas que saudade dessa galera. Eu vi que agora esse ano eles estão com um novo formato, inclusive, né? Como que vai ser, Sabrina? Eles vão começar agora, eu acho que em fevereiro, mas não vai ser mais... Não sei nem se eu posso falar, gente, tô dando spoiler. Mas eles estão se reorganizando para fazer uma coisa que tenha mais a participação do pessoal, uns estudos. Vai ser uma coisa bem bacana, tenho certeza. Entendi. É bom estar fazendo uma reciclagem, né? Para dar uma oxigenada na atividade, né? Exato. Que entraram novas pessoas e também eu acho que as necessidades vão alterando, né? No momento do início da pandemia era uma necessidade que hoje em dia já não é a mesma lá no programa. Mas a gente não pode perder aquele espaço, né, dentro da Rede Amigo Espírita. Com certeza. Sabrina, eu te conheço, mas o pessoal talvez não te conhece, né? Então, por gentileza, se apresente, diga quem é você. Bom, gente, primeiro, boa noite a todos, né, que estão aqui com a gente. Tava com muita saudade de fazer live. Eu me chamo Sabrina, eu moro aqui em Macapá, no Amapá. Para quem não sabe, né, é o extremo norte do nosso Brasil. Eu sou uma das administradoras aqui do Cantinho. Quem acompanha mais o Cantinho, acho que vem mais a Aninha, que foi a criadora da página, já tem uns 5, 6 anos, eu acredito. Vê a Jade também, que é mais participativo aqui. Mas, além delas, tem eu, tem também o Nelson e o Vinícius. Nós somos os administradores aqui da página do Cantinho, que é difícil administrar uma pessoa só, né? Eu sei como é. Com certeza, eu sei que é difícil, sim. Nós aqui também, pelo encontro, a gente se reuniu um grupo de alguns amigos para a gente formar o encontro, né? Sim, eu vi. E estamos seguindo.
Coisa maravilhosa, gente. Bom trabalho mesmo para vocês. Que bom que vocês estão. Olha, inclusive aqui, amigos que eu conheci através do home office. Maravilhosa Paola. Boa noite, amiga. Que saudade de ti. Eu Pode acho ir cumprimentando o pessoal, porque eu me perco bastante nos comentários, viu? Olha, eu sou meio, agora que eu tô eu sou lendo meio aqui. devagar. Pelo Instagram, eu sou difícil, gente, de ler comentário, porque vai subindo. Quando é Você pelo. sabe como que eu faço? Ah, Ó, eu aprendi com a Camila Tosini. Ela explicou assim, ela faz um paralelo no computador. Então eu entro, por exemplo, no meu perfil particular no computador e aqui eu estou fazendo pelo Instagram. Então eu consigo ler tranquilamente aqui. Quem entrou, quem está participando, você entendeu? olha, não sabia. Agora que eu tô vendo Fica- aqui. Dá Olha. para você acompanhar melhor. Ah, perfeito. Gente, eu sou muito perdida. Pelo YouTube eu consigo ler direitinho, né? Agora É, eu aqui já também. perdi mensagem horrores. Mas aqui vendo desde o início, boa noite para Dari, que também está aqui acompanhando a gente. Uma maravilhosa aqui também de Macapá. Eu estava falando, né? A distância que nós estamos. Eu estou aqui no sudeste, né? No interior do estado de São Paulo, e você no extremo norte do Brasil. Olha só, hein? Mas gente, esse trabalho que a gente começou a realizar de forma intensa durante a pandemia uniu o Brasil inteiro, né? O movimento espírita. Nossa, agora tenho vários amigos maravilhosos do Brasil inteiro, ainda bem, né? Espero que isso tudo passe É. logo, que a gente tenha vacina para conhecer todo mundo. Você já imaginou que coisa maravilhosa vai ser quando todo mundo se encontrar? Nossa, sim. A gente já imaginou até um grande encontro do home office espírita, entendeu? A gente quer, enfim, conhecer todo mundo. É. A nossa Babi, ser espírita, é também integrante do nosso grupo aqui também, do Encontro Espírita, está chegando aqui. Carol, que está sempre junto conosco também. Ô, Sabrina, além de fazer tudo isso que você faz, você tem alguma outra atividade na casa espírita também ou não? Sim, eu frequento aqui a Federação Espírita, né, do Amapá, e lá dentro eu trabalho como evangelizadora, tanto das criancinhas, dos meus babies, de 5 e 6 anos, quanto também de jovens que são todos maiores do que eu, né? Na verdade, acho que até minhas crianças já são quase do meu tamanho. E evangelizo também jovens de 12 a 15 anos lá. Já tenho uns aninhos aí que eu faço essa atividade. E aí, no ano passado, a gente deu continuidade de forma virtual, né? Infelizmente, aqui no Amapá, poucas casas continuaram esse trabalho por conta de condição mesmo estrutural. Mas, felizmente, a gente conseguiu continuar. E espero que esse ano seja só nesse primeiro semestre, né? Que em agosto a gente possa aos poucos retornar às atividades presenciais. Que saudade que a gente tem de abraçar o nosso povo. E é isso, né? A gente chega no centro espírita, a gente vai abraçando todo mundo. Que difícil que é chegar lá e não poder abraçar ninguém, né? Não poder ficar Nossa, perto. realmente, viu? Deixa eu fixar o comentário aqui que eu estava esquecendo. Daqui a pouco a Babi me chama a atenção. A Babi fala, Tranquilo. fixa o comentário. E aí, opa. Eu aprendi isso, acho que na última live que eu fiz no Instagram, inclusive, porque eu não sabia fixar comentário, gente. No Olha, Instagram. eu apanho bastante, viu? Olha. Aí agora eu Agora. fixei. Aí. Então, Sabrina, eu sei que você tem compromissos na sequência, então a gente não pode perder tempo, né? E o tema do estudo da noite é do livro Respostas da Vida, na psicografia do Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. E o capítulo que para a noite de hoje é o capítulo 28, intitulado Melhorar. Eu estava até lembrando, quando eu falo de melhorar, eu lembro sempre, não tem muito a ver com o tema, tá? Com o que nós vamos desenvolver. Mas é sempre melhor orar. Gostei, gostei. A separação do tema. Quando a gente pensar em melhorar, é sempre melhor orar. Por maior que sejam as dificuldades, é melhor orar, tá? O que Realmente. você pretende fazer? Como que a gente faz? A gente vai lendo e vai fazendo os comentários? Como que você pretende? Isso, eu Você é dona pretendo. da live, tá? Você é convidada, você manda. Ai, meu Deus. Eu acho Eu sou que. o mero coadjuvante aqui. Não, né? Somos dois Eu faço que nem o protagonistas. Lucas fala, assim, eu vou ficar que nem o Pinguim de Madagascar, só sorrindo e acenando. Ah, esse Lucas. Eu acho que fica legal da gente lendo
de pouquinho, né, e ir comentando para também não perder, porque às vezes quando eu leio toda a mensagem eu já esqueci um ponto que eu queria trabalhar lá no início. Então, se a gente for lendo umas duas, três frases aqui, a gente vai seguindo, né? Pode ser? Perfeito. Pode, à vontade. Aí, como é que a gente faz? Você vai fazer a Pode leitura? começar. Eu posso fazer a leitura? Pode sim. Então vamos lá, gente. Melhorar. Eu vou ler aqui as duas primeiras frases. Melhore sempre suas condições pessoais, pelo trabalho e pelo estudo, a fim de que você melhore a vida em derredor de você. Obrigação cumprida será sempre o nosso mais valioso seguro de proteção. Eu acho que, para a gente começar aqui, Luísa, estava falando do melhorar, né? Do melhorar, você estava falando. É bom a gente trabalhar também o conceito, né, dessa palavra, porque aqui já começa com melhore sempre. Já começa assim. Então vamos pensar no que significa esse verbo que intitula, na verdade, essa mensagem, né? O melhorar. Se a gente jogar no Google, melhorar significado, que eu acho que é difícil hoje em dia a gente ter um dicionário e procurar lá, né? Vamos trabalhar com o Sim. Google aqui. Quando a gente vai lá no Google pesquisar o significado, lá vai dizer pra gente que é mudar. E aí mudar alguém, mudar algo, ou mudar nós mesmos, né? Que eu acho que, na verdade, é o principal ponto aqui dessa mensagem, melhorar nós mesmos. Mudar a condição, mudar a situação, mudar de alguma forma, né? Essa pessoa ou esse objeto. É produzir, é adquirir melhoria. Então, vamos pensar nesse ponto. Se a gente começa a observar dessa forma o significado dessa palavra, a gente já consegue entender que para melhorar, a gente precisa se movimentar, né? A gente precisa de alguma forma mudar alguma coisa, a gente precisa de alguma forma produzir. Então já remete a gente à ação, a movimento. E aí o André Luiz coloca aqui, né, no início da mensagem, já que o trabalho, olha só, gente, o trabalho e o estudo são essas formas da gente produzir isso na nossa vida. Essas são as bases, né? Vai colocar aqui como as ferramentas, como condições pessoais. E eu gostei muito desse termo condições pessoais, porque a gente consegue visualizar que cada um vai ter a sua. Então, por mais que Sim. todos nós, né, precisamos do trabalho, precisamos do estudo, ele não vai se dar da mesma forma para mim, nem para você que está nos assistindo aqui, nem para o Luiz. Não vai se dar da mesma forma. Inclusive, quando a gente pensa assim, trazendo, por exemplo, um exemplo prático. Exemplo prático. Gente, tá difícil aqui a dicção, viu? Quando a gente está numa sala de aula, por exemplo. Por mais que ali, para todos os alunos que vão estar lá, o conteúdo é o mesmo, que o professor vai estar lá na frente falando, cada um vai ter uma forma diferente de absorver aquele conteúdo, de aprender. Tem pessoas, por exemplo, que conseguem entender melhor só lendo um conteúdo. Outros não, precisam de uma coisa mais prática. Outros, escrevendo eu consigo aprender, sabe? Então, por mais que todos precisem daquilo, ele vai se apresentar de forma diferente. Então, que a gente preste atenção nessas condições pessoais que todos nós temos. Sim. E tinha mais um ponto aqui que eu pensei também em falar para vocês. Sim! Eu acho que eu gostei dele colocar um do lado do outro, porque eu lembrei de uma situação também que a gente até fala muito na Federação Espírita. Você chega na casa, você começa o estudo no ESD, você começa o estudo depois no MEP, pode ser, né, de mediunidade, faz até o EAD, que é aquele estudo mais aprofundado, o último lá que dura 1000 anos. Vamos dizer que você terminou todos. Às vezes, a gente começa a trabalhar na casa, no passe, na reunião mediúnica, concluiu aqueles estudos e a pessoa às vezes não busca continuar os estudos. Gente, isso é fundamental. A gente chama até lá na federação de estudo continuado, né, de capacidade. Eu não lembro agora o termo. Por quê? Se eu ficar só no trabalho, só na ação, às vezes eu acho que tem coisas que a gente simplesmente não olha mais, né, não dá a mesma importância. Tem coisas que a gente precisa lembrar e, principalmente, se aprimorar, né? Se atualizar sempre. Por isso que essas duas ferramentas elas têm que andar uma do lado da outra, que a gente nunca tenha a impressão de que nós já sabemos tudo, porque
Nossa, estamos longe disso na condição que vivemos aqui na Terra, né, Luiz? E também pensar naquela situação de você sair da zona de conforto. Porque para você melhorar, você tem que abandonar os velhos hábitos, os velhos vícios, as velhas posturas. Se você quer progredir, você tem que sair daquela zona de conforto. E não é fácil sair da zona de conforto. A gente se incomoda, né? A gente não gosta, a gente quer ficar tranquilo ali, literalmente sem fazer nada. Quem dera. Não é esse o caminho, gente, não é? E, e com o que ele fala em seguida, até, né, de obrigação cumprida será sempre o nosso mais valioso seguro de proteção. Quando a gente pensa, por exemplo, nessa obrigação cumprida, nesse sentimento, nessa sensação que nós podemos ter de dever cumprido. Gente, que coisa mais gostosa de se sentir. Quando a gente vai dormir e pensa no nosso dia e pensa o quanto que a gente conseguiu fazer aquilo que a gente se propôs. Né? Não em relação a trabalho, mas até em relação à melhora nossa, de olha, hoje eu consegui ser mais paciente com alguém, né? Consegui ser mais gentil com as pessoas ao meu redor e dar aquela sensação boa, né? O duro é quando você faz o contrário, falando, meu Deus, hoje meu dia não foi legal. Mas a gente tem que ser não fui sincero com a paciente. gente. Isso faz parte do processo, né? Faz parte do processo que está ali naquela receita que a gente tem para a nossa melhora, né? Que o Santo Agostinho dá pra gente, do nosso autoconhecimento. Faz parte. Hoje o meu dia não tenho nada para acrescentar de positivo, não. Eu fiz coisas que não devia hoje durante o dia. É bom a gente fazer essa... Porque nós temos que ser os maiores críticos, né? Porque nós sabemos o que a gente passa. Então, mas vamos ser também... Outro lado, né? A gente também tem que levar em consideração os nossos limites. Então, eu posso não ter sido muito bom naquele dia, mas eu sei que amanhã, pelo menos, eu posso ser neutro. Né? Já não é o melhor, pelo mas menos, já é um passo. Pelo menos, se eu não errar novamente, pelo menos ser neutro, como você está dizendo. Realmente, é uma opção, né? Exatamente, exatamente. Mas façam isso, viu, gente? Antes de dormir, vamos dar... Às vezes... Isso faz parte também de sair da zona de conforto. É muito melhor eu viver meu dia e não parar para pensar naquilo que eu fiz, né? E assim eu vou seguindo a minha vida. Não, gente, dói, às vezes dói, mas a gente precisa parar para pensar também, fazer essas nossas análises, né? Porque o autoconhecimento, ele também faz parte do processo de melhora. A Flavinha falou que deu risada, falou que estamos juntos. E a Babi falou que lembrou da Flavinha e dela também. Na verdade é o seguinte, esse processo, ele é de todos nós, né? A gente acerta uma vez e quantas outras a gente erra ao longo do dia. Aí chega no fim do dia, você não precisa nem passar o dia limpo. Você já chega assim, já fica incomodado, aquela sensação, falo, fiz alguma coisa que não devia. Dei resposta que não devia ter falado, podia ter me calado, falei, né? Mas aí verdade. Já foi. Resta no dia seguinte a gente melhorar. Exatamente, gente. E olha, quando a gente consegue ter um dia, um saldo positivo, vamos colocar assim, né? Um saldo positivo no meu dia, quando a gente tem essa sensação, eu acho que é uma das maiores garantias, como ele coloca aqui, né? Qual foi o termo? Seguro de proteção. Seguro de proteção. É como se fosse uma garantia. Eu tô tendo uma garantia de que o movimento está acontecendo, né? Pode ser um movimento mais devagar, um movimento, né, lento, mas ele está acontecendo. Isso vai ser a nossa garantia, quando a gente tem essa sensação de dever cumprido. Sim. Vou dar sequência, então? Perfeito. Amplie quanto puder a sua exportação de gentileza. Fazer algo mais do que o próprio dever, em benefício dos outros, é criar um gerador de simpatia em nosso auxílio. É aquela frase, né, que gentileza gera gentileza. Sim, exatamente. E eu gostei muito desse termo. Eu falo muito de termos, né, gente? Mas é porque a gente lê a mensagem inteira, a gente tem uma impressão. Quando a gente vai olhar frase por frase, tem umas coisas que vão chamando a atenção. E, por exemplo, aqui nessa primeira que você lê, essa exportação de gentileza. Por exemplo, e aí falando aqui a internacionalista, né? Quando a gente vai exportar alguma coisa, por exemplo, o Brasil vai exportar algo para a Argentina. A gente não vai exportar uma coisa, primeiro, que a gente não tem, né? Um produto Sim. que a gente não tem. Segundo, a gente não vai exportar uma coisa que a gente tem, teoricamente, tá, gente? Que a gente não tem o suficiente para abastecer aqui a nossa população. Faltando, por exemplo. Exato, né?
a gente vai sempre exportar o quê? Aquilo que está em abundância. Então, quando o André Luiz coloca aqui como exportação de gentileza, ele está demonstrando para a gente que é um sentimento, é uma virtude que a gente tem que ter em abundância, algo que eu tenho tanto que aquilo vai se Transborde, né? Isso, exatamente. Era esse o termo, exatamente. Transborde. E aqui também... Pode falar. Pode falar. Não, vai você. Você é a convidada, você manda na live, já falei. Mas, ei, que isso? Não, gente, aqui é uma... Eu tô aprendendo e muito aqui, inclusive, porque... Enfim, né? Acho que a gente não aprende sozinho. É isso. Quando ele dá continuidade aqui sobre também fazer... cadê? Algo mais além do próprio dever. Esse sentimento de ir além, que eu acho que também faz parte dessa questão de exportar, né? Quando a gente tá indo além. Isso também faz parte daquilo que tu estava falando, Luiz, sobre sair da nossa zona de conforto. Eu acho que a gente está na nossa zona quando a gente está fazendo só aquilo que a gente já sabe que tá tranquilo. A sua obrigação, Isso. pura e simples. Exatamente. Nada além disso. Hoje acordei, eu fui fazer meu trabalho lá no centro espírita, que é aquilo que eu já estou habituada, é como se fosse uma rotina, vamos dizer assim, como se fosse uma rotina. Mas eu não estou indo além. Né? No momento que eu sei que, poxa, hoje eu poderia ter feito uma coisa a mais, poderia ter parado o meu dia para ajudar, sabe? Umas questões assim. Às vezes a gente fica muito na zona de conforto e pensa, não, mas eu já cumpri aquilo que eu deveria ter feito. E muitas vezes isso não gera nem a gente num sentimento de, como a gente está falando antes, né? Sentimento de dever cumprido. Eu tô ali neutra. E isso também faz parte, né? É também uma coisa que exige da gente, mas é esse movimento que a gente está falando da mudança, né? Para eu mudar, eu tenho que ir indo além, eu tenho que me movimentar, faz parte do processo. Eu tenho que tentar sair de uma situação, fazer algo além, mas de uma forma natural. No começo a gente vai até fazendo de uma forma forçada, vai prestar atenção naquilo que a gente tem que fazer. Então eu vou fazer uma gentileza por dia, por exemplo. Então eu vou me propor ao longo do meu dia, pronto, eu fui gentil com uma pessoa, já cumpri minha obrigação. Mas você vai fazendo isso de uma forma tão habitual que acaba virando, né, natural. Sim. Você faz aquilo naturalmente. Isso lembra até aquelas listas que a gente vê assim pela internet, das metas, por exemplo, para 2021. A gente coloca como meta também. Nossa, gente, é difícil. Quando a gente para, né? Olha, fiz umas metas aí em 2020, no final de 2020 já não tava daquele jeito, mas, por exemplo, ninguém esperava uma pandemia, né? Sim. Final de 2019, você quis dizer, né? Sim, exatamente. Gente, a gente está em 2021, né? Eu esqueço disso. Exatamente. Então, como a gente coloca assim, vou ser mais gentil, como a gente está falando de gentileza, né? Vou ser mais paciente, vou ser mais indulgente. Vamos colocando essas metas assim, aquele nosso famoso BIP, né? Que a gente tem no Evangelho. É estranho a gente colocar, poxa, mas eu vou colocar como meta ser gentil com uma pessoa, parece que é uma coisa que não é natural. Mas a gente está no mundo de provas e expiações ainda, né? Nós estamos muito mais perto dos nossos irmãos primitivos do que dos seres celestes. Então, a gente precisa, sim, visualizar esses objetivos. A gente precisa ter isso em mente. E, como a Luísa Mas falou, que bom ainda, né, Sabrina? Que bom, Sabrina, que ainda, vamos supor, eu até fiz uma palestra ontem e eu já estava falando exatamente o tema dessa palestra que eu fiz, era Feliz Eu Novo. E eu coloquei uma situação que, por exemplo, na passagem do ano, a gente costuma sempre fazer os desejos de ordem material. E eu falei, né, por exemplo, coloquei por mim que no final desse ano agora que passou, eu praticamente já não pensei mais nos desejos de ordem material, eu pensei em saúde e paz de espírito. Já é um ganho, mas quando a gente conseguir já colocar como metas, como os nossos desejos, a indulgência, a benevolência, a desenvolvimento da paciência, né, para com tudo e com todos, olha só, né? Nossa, sim, é verdade, gente, é verdade. Faz parte também do nosso processo, né? E por isso que a gente está falando a questão do autoconhecimento, dessa questão de parar para pensar em como eu estou. É assim que a gente vai ver o que eu estou precisando. Qual é o ponto mais difícil, assim, para eu sair da minha zona de conforto e trabalhar nisso, né? No início de forma mais dura, mas depois vai ficando uma coisa natural, vai fazendo parte aí já da nossa vida, né? Das nossas vidas. É verdade.
Você continua? Posso sim continuar. Tá vendo aqui o ponto que a gente parou. Aqui. Esqueçamos o que não serve para o bem, a fim de que se realize o melhor. Reclamar é ferir-se. Gente, quando eu li essa frase aqui do esqueçamos o que não serve para o bem, eu pensei em uma palavra só: perspectiva. No mundo que a gente está vivendo hoje, né, na situação que a gente está vivendo aqui na Terra, mundialmente falando, é muito fácil o nosso olhar se voltar para as questões negativas. Muito fácil. E uma coisa que eu conversava muito com as minhas amigas, inclusive, que eu conheci no home, né, com a Paola, com a Ju, com a Binha, que no momento, por exemplo, passei muito tempo dentro de casa, olhando mais, tentando olhar o máximo para as questões positivas. Eu me desliguei totalmente assim de jornal, porque aquilo estava me fazendo mal, e me dediquei muito mais ao movimento espírita, que era a perspectiva que eu queria ter, o olhar que eu queria ter naquele momento, né? A gente acaba, como ele colocou aqui, esquecer o que não serve para o bem. Óbvio que a gente tem que se manter informado, mas eu acho que tudo tem um limite, e a gente sabe qual é o nosso limite. Então, Verdade. tem uma pergunta que eu vi pouco tempo atrás na internet, que eu achei muito interessante, que todos nós temos que fazer para nós mesmos. Diante de qualquer situação. Isso aqui vale a minha energia? Sabe? Então, se eu estou passando por uma coisa, se eu estou observando uma situação, isso aqui vale a minha energia? Porque, querendo ou não, nós geramos energia, nós absorvemos, nós somos energia. Então, se eu estou absorvendo muito, se eu estou olhando muito para as questões negativas, eu estou absorvendo aquilo. Então, a gente tem que parar muito para pensar se aquilo vale a pena. Porque a partir do momento E você que a entra gente... naquela sintonia, né? Isso, exatamente. Porque a partir do momento que a gente se volta mais para as coisas que valem a pena mesmo da gente gastar, eu não digo nem gastar, porque às vezes a gente também está mais absorvendo, né? Para as questões positivas, aqui é isso que o André Luiz está falando, né? As coisas começam a melhorar. Eu sei que é difícil, gente, manter esse otimismo. É difícil. Mas, mais uma vez, faz parte do nosso processo que a gente está buscando aqui. Essas são as orientações que o André Luiz dá pra gente, não é? E se não está agregando, né? Se tem alguma situação que só vai servir para desagregar, não vai trazer nada de útil, de bom para nós, deixa de lado, né? Vamos tentar. Como você está dizendo, não é fácil, porque a gente está no mundo, né? Não dá para a gente, como é que fala? Fazer de conta que a gente está na estratosfera. Não, estamos vivendo no mundo. Então, as coisas do mundo nos influenciam e a gente influencia o mundo também. Por isso a nossa responsabilidade de tomar cuidado com o que lemos, com o que ouvimos, com o que passamos para frente também, né? Sim. Que é o que ele vai falar até um pouquinho mais à frente, né? Mas aqui sobre esse também do reclamar que ele coloca. Eu acho que quanto mais a gente se propõe a reclamar, a olhar para essas questões negativas, a gente vai estar perdendo uma oportunidade de agradecer. Gente, por Exato. mais ruim que a situação seja, a gente sabe. Primeiro, na verdade, a gente esqueceu alguns pontos antes de vir aqui para a Terra, né? Alguns pontos que nós já vivemos. Então a gente não sabe o que está por trás daquilo. Vai que aquilo faz parte já do meu planejamento. A gente não sabe quais são as intenções, os objetivos por trás. A gente não sabe o mal que é evitado na nossa vida, gente. Então, sim, o pano de fundo que tem por trás disso tudo, né? Isso. A gente não sabe. A gente só está vivendo, a gente não conhece o roteiro, né? E aí, quando eu tô aqui numa posição de só ser pessimista, uma posição de vitimismo constantemente, a gente está perdendo a oportunidade de agradecer. E, poxa, tá, essa situação tá ruim, mas eu vou agradecer por ela não estar pior, né? E só olhar para o lado também, né? É só olhar para o lado, você não precisa nem olhar para trás. Quantas pessoas em situações muito piores que a gente? Nossa, é muito fácil da gente achar, inclusive, né? E aí tem Sim. até umas perguntas, eu até tinha anotado aqui, umas perguntas não, mas umas frases que o Emmanuel coloca lá no livro Fonte de Paz. Né? Tem uma mensagem que vai falar sobre essa questão de reclamar, que ele coloca que às vezes a gente tem umas frases assim, e veja se vocês se identificam, porque eu sinceramente me identifiquei com algumas. Né? De pensar, nada posso, tudo é contra mim, só vejo trevas, sou um caso perdido, moro no azar, sou sempre infeliz, a vida é uma carga insuportável. Tem momentos que a gente pensa dessa forma. E dá esse desânimo, dá esse pessimismo, né? É muito mais fácil olhar para isso. Mas ele lembra a gente, o Emmanuel,
que todos nós aqui somos um mundo, cada um é um mundo, né? E que a gente vai, dessa forma, acabar induzir o nosso mundo ao fracasso. É muito mais a gente do que o externo. Por isso a gente está falando aqui de exportação, né? Tem que sempre sair de dentro. E que a gente deve lembrar que a providência divina está o tempo todo, gente, trabalhando perto de nós, né? O tempo todo nos auxiliando, mesmo quando a gente acha que a gente está sozinho. É verdade, viu? Olha, sinceramente, olha, outro dia eu não estava, eu até fazer uma confissão aqui. Eu fiz uma live e eu me senti literalmente sozinho naquele dia, sabe? Foi uma situação estranha. Eu nunca senti uma sensação dessa, assim. Na verdade, eu senti quando fui fazer uma vez uma palestra presencial, que eu estava falando aquilo que eu não vivenciava, sabe? Então, a minha palavra não tinha eco, não ressoava, tudo mais. Mas nessa não, eu estava fazendo... Mas eu senti, assim, uma situação tão estranha. E aí, depois, até conversando com a Marina, falou, não, mas impossível, você com certeza estava acompanhado. Talvez foi alguma outra sensação que você captou, que te deixou daquele jeito, mas certamente você estava assistido e acompanhado por alguma entidade espiritual, os amigos, mentores espirituais, que quando a gente está fazendo isso daqui, a gente não está aqui sozinho. Não só eu, você, mas as pessoas que estão nos assistindo. Tem toda uma equipe espiritual envolvendo nesse projeto, não é mesmo? Exatamente, porque é como se fosse uma palestra, né, uma conversa dentro de uma instituição espírita, não é porque a gente está aqui no ambiente virtual que a gente também não está sendo, com certeza, gente, sempre tem irmãos que estão conosco, que estão precisando ouvir aquilo, refletir sobre aquilo que a gente está falando, e por isso que a gente tem que sempre pensar além, né, das pessoas que estão conosco, e saber também que o tempo todo, a partir do momento que a gente, né, abre espaço, os nossos amigos espirituais, os nossos mentores estão com a gente também. E olhar sempre para esse lado, né? A providência divina nunca nos deixa sozinho. Por mais que a gente esteja naquela visão totalmente fechada, naquela visão totalmente pessimista, tem uma coisa boa acontecendo na nossa vida. A gente tem que fazer esse movimento difícil também de olhar para isso. Quando a gente vivenciou aqui o apagão, por exemplo, no Amapá, gente, para mim foi muito difícil. E eu percebi o quanto que eu ainda precisava me melhorar. O quanto foi difícil olhar para as coisas boas, porque para onde eu olhava era sofrimento. Sabe, por mais que aqui em casa, mesmo sem energia, a gente tava bem, não tava faltando comida. E aí era um ponto, olha só, não tava faltando comida. Né? Estragou alguma coisa, estragou, mas a gente tava sobrevivendo bem. Enquanto tinha irmãos que estavam sem água para beber. Então a gente fazer esse olhar e, poxa, meus irmãos estão sofrendo, mas o que eu posso fazer por eles? Por mais que eu não possa ajudar financeiramente, mas, gente, uma prece, e como a Luiz está falando isso, né? O melhor orar. Uma prece, uma oração tem um poder que a gente não tem ideia. Porque nós somos energia, então a gente vai estar gerando aquilo. E, mais uma vez, a gente não sabe o que estava por trás daquela situação toda. É muito fácil a gente olhar para as coisas negativas do nosso mundo material. Mas a gente tem que estar sempre indo além, né? Não podemos entrar no clima da revolta. Embora não seja uma situação agradável, obviamente, né? Porque, que nem, por exemplo, para nós aqui no Sudeste, vendo a situação de vocês, e a gente tomou muito mais conhecimento pelo que você, a Jade, colocavam tudo mais, a própria Aninha passavam mais a realidade para a gente, do que a gente praticamente conseguia acompanhar pelas mídias, entende? Sim. Então, a gente sensibilizava com vocês, mas sensibilizar com vocês é fácil, né? Eu estou aqui no bem bom, né? Com luz, com água, com comida, mas coloque-se na pele do outro, né? Que nem você falou, por mais que você estava ali, mas tinha pessoas em situações piores que de vocês aí, você estava, né? Isso. Então, Isso esse lado de colocar-se no lugar do outro também, que é? Nem sei o que está acontecendo do outro lado do mundo. Poxa, nós somos uma humanidade, né? Exatamente. Humanidade única, né? Vamos seguir? Vamos. Eu leio agora, vai. Se você deseja vencer, aprenda a sorrir além do cansaço. O grupo familiar recorda a terra que produz para nós, segundo a nossa própria plantação. Sorrir além do cansaço, né? Na verdade, é difícil a gente sorrir quando está cansado. Só se a gente está cansado de ter feito uma coisa, um trabalho voluntário, alguma coisa que a gente está pesado, cansado, mas aliviado. Então, se sorri de alegria, de contentamento, né? Mas
sorrir realmente, eu costumo dizer que o sorriso abre portas e janelas. É Sim. aquela ferramenta que Deus nos concede para que a gente desarme corações, às vezes, embrutecidos, né? Por mais que às vezes você vai sorrir, a pessoa, né? É aquele ditado tão sem graça que as pessoas falam assim, plena segunda-feira você chega para uma pessoa e fala assim, bom dia! O outro fala, bom dia por quê? Só se for para você. Verdade. É verdade. Tudo bem, mas ainda assim eu te desejo um bom dia, ué. Vai para frente, sorri e desejo um bom dia para ele. Sim, o nosso bom humor não tem que depender dos outros, né? Porque senão fica difícil, aí fica mais difícil ainda. Quando fala sobre esse cansaço, lembrar que, gente, o cansaço ele tá vindo porque a gente está fazendo algum movimento, porque a gente está se esforçando. E só Sim. por a gente estar se esforçando, a gente já tem que estar feliz, sabe? Já tem que estar feliz. Eu lembrei quando eu tava, acho que agora esse domingo, eu faço umas aulas de yoga assim online, né? E aí Sei. a instrutora tava pedindo lá pra gente fazer um movimento de mobilidade, tava sentindo aquela dor, aquele cansaço na hora. Ela falou assim, gente, sorriam enquanto vocês estão fazendo isso. E eu, que mulher louca! Sorriam enquanto vocês estão fazendo isso, porque pense que essa dor desse movimento, ela tá existindo porque vocês estão se esforçando, né? E a partir do momento que isso vai acontecendo, toda semana a gente está aqui, sorriam porque vocês estão evoluindo nesse movimento, porque vocês estão ganhando essa mobilidade. E isso, gente, isso vale para tudo. Isso vale para tudo. E fica mais leve, né? Quando você sorri fazendo alguma coisa, fica mais leve. Né? Do que você franzir a testa para carregar um peso, né? Você tem experiência de peso, né? Mas se você franzir a testa para carregar um peso, vai ficar mais difícil. Mas se você sorrir, olhar para cima, vai ficar mais leve. Exatamente. E o peso físico é o mesmo. Concorda que o peso vai ser o mesmo peso, só que Sim. O efeito psicológico em nós vai ser outro, né? Até porque quando a gente tá, quando tu fala assim, tô aqui franzindo, tô aqui... Isso também, quando a gente tá falando de peso físico, isso também influencia muito. Interessante, né? Porque se eu tô aqui acreditando que eu não sou capaz, ali já me destrói. Ali já me destrói. Enquanto que o outro que tá com aquele sorriso, que tá com aquela motivação de não, eu consigo, a força dele vai ser diferente. Isso vale para as questões físicas, mas também para as questões aqui mentais e espirituais, gente. Isso é muito real. Dando sequência, né? Porque estou vendo que o tempo está chegando, você tem compromisso. Sem problema. Eu posso aqui continuar a leitura para a gente finalizar. Pode. Então. Esperança vitoriosa é aquela que não deixa de trabalhar. Guarde as suas impressões infelizes para não prejudicar o caminho dos outros. Gente, não deixar de trabalhar. Tá aí o André Luiz mostrando pra gente que, na verdade, é uma questão constante, né? A gente está o tempo todo mesmo nessa caminhada. E quando a gente estava falando mais cedo até dessa questão do pessimismo de influenciando os outros, aqui, quando ele fala guardar as suas impressões infelizes, tem momentos que a gente quer botar para fora umas coisas assim que não valem a pena a nossa energia e que não vai agregar nada no outro. Então, no momento que a gente escolhe o silêncio, não só o silêncio oral mesmo, mas o silêncio até mental, as coisas vêm na nossa mente porque a gente sabe que a nossa liberdade de pensar, ela é, né, infinita, mas a nossa liberdade de consciência, ela já é diferente. Então, a partir do momento que eu tento ao máximo silenciar essas minhas impressões negativas, de não compartilhar, de não jogar isso no mundo, eu já vou estar fazendo um caminho de não prejudicar o próximo. A partir do momento que eu já não estou desejando o mal daquela pessoa, eu já não estou jogando aquela energia para ela. E principalmente, aquilo não está voltando para mim, porque isso muito mais me afeta do que afeta o outro. E isso também faz parte do nosso caminho para a nossa melhora, né? É verdade. A Babi está falando aqui que ela pegou muito peso hoje, mas o cansaço está deixando ela feliz porque fez o que tinha que fazer, o que estava ao alcance dela, né? Ai, eu amei, é isso mesmo, mano. Nós pensamos que quando desencarnarmos vamos descansar. Eu lembrei agora que na semana passada, lá no CrossFit, o professor falou, eu estava muito cansada. Ele falou assim, não, tu vai descansar na morte. Eu falei, não se fala isso com espírita. Não se fala isso com espírita. É melhor descansar agora que quando eu morrer eu sei que eu não vou descansar de jeito nenhum. Aí tem aquela coisa, aquela frase, você quer que eu conte ou você conta? Exatamente. Exatamente.
Ai, gente, aqui a Rosa dando oi. Oi, Rosa, boa noite. Gente, quem chegou depois, né, vai ficar salva a live no perfil de vocês, não é? Vai sim. Vai sim, vai estar salva a live. E depois também nós vamos subir lá para o YouTube do Encontro Espírita também. Depois eu te mando o link também, tá? Para você. Perfeito. Aí você pode até compartilhar. Ó, tem uma frase que você recebeu o texto em PDF, né, Sabrina? Isso. Tá. No livro, ele tem uma frase, toda final da mensagem, ele coloca uma frase extra, que no seu não tem. Ele colocou assim, ó. As pessoas que nos compreendem são bênçãos que nos alimentam o ânimo de trabalhar. Entretanto, aquelas outras que ainda não nos entendem são testes que a vida igualmente nos oferece a fim de que aprendamos a compreender. Porque nem todo mundo compreende o nosso trabalho, mas se a gente for esperar a compreensão dessas pessoas, a gente também não consegue avançar, né? Mais uma vez, só a gente sabe o nosso esforço, só a gente sabe a importância que aquilo tem pra gente. E a gente não tem que depender desse aval do outro, desse parabéns do outro. Não, gente, isso é uma coisa muito interna. Eu gostei, realmente, eu não sabia não dessa frase. Não está aqui. Eu te mando ela depois também. E por outro lado, né, quando a gente tem essas pessoas que estão ao nosso lado, nos incentivando, estão esses companheiros de caminhada que a gente encontra aí pela vida, isso dá um ânimo. A gente sabe que a gente não está sozinho no mundo espiritual, mas aqui também a gente não está sozinho no plano material. E esses amigos são fundamentais na nossa caminhada, gente. É verdade. Sabrina, nós estamos quase chegando no final. Eu gostaria, então, primeiramente, de agradecer uma vez mais, né, essa oportunidade que nós tivemos de nos conhecer, né, pessoalmente, assim, né, dessa forma, que a gente já se conhecia pelo home office, mas agora de uma forma mais próxima, mais presente. E se Deus quiser, logo, logo, né, presencialmente, né? Aí a gente vai dar aquele abraço, né, apertadíssimo, de ficar meia hora só abraçado, né? Ai, gente, A fazer um abraço coletivo, sabe? Chegar a turma toda, todo mundo se abraçar coletivamente, que vai ser muito lindo. Meu sonho, nossa. Olha, Luísa, eu que agradeço, viu? Por mais que, como eu falei para vocês, né, as lives estão menos constantes na minha vida, mas cada vez que eu faço uma que eu paro primeiro para estudar, que eu tô aqui compartilhando, gente, isso faz um bem danado para mim. Então eu sou muito grata pela oportunidade, pelo convite de poder estar com vocês hoje. Espero que logo também esse encontro seja físico, né? Seja presencial. Conhecer aí todos esses amigos maravilhosos que eu fiz durante a pandemia. E eu parabenizo o trabalho de vocês também, que vocês continuem firmes, que vocês não desanimem, porque a gente sabe que esses trabalhos no ambiente virtual são fundamentais e o quanto que 2020 mostrou isso pra gente, né? Tem irmãos que precisam. Sim. E a gente também precisa. Então, é verdade. Para desanimar, vem de repente aquelas ideiazinhas meio estranhas, né? Ah, não, começa a diminuir, não sei o quê, né? Você vai ter mais coisas para fazer. Aí você não faz nada, na verdade, Sim. né? É só para você dar ouvido a... isso é muito perigoso, gente. E acontece com todos nós, né? A questão da gente não olhar para isso. Vamos olhar para os nossos pontos positivos aqui e sempre saber da importância de todo o trabalho que a gente realiza. Todo trabalho que é voltado para o bem é importante, gente. Verdade. Sabrina, você faz a nossa prece de encerramento? Faço sim. Vamos lá. Convidar todos que estão aqui nos assistindo. Quem se sentir confortável, fechar seus olhos. Respirar fundo. E a cada respiração, sentir as energias que estão nos rondando nesse momento. Energias amorosas, energias salutares que vêm do nosso Pai. E sentindo essas energias, vamos levar o nosso pensamento a Ele, aos nossos amigos espirituais, agradecendo a oportunidade que hoje nós tivemos de estar aqui, através desse ambiente virtual. Vamos agradecer os recursos que foram nos dados, a internet, o celular, o computador, mas também os recursos espirituais que nos proporcionaram estar aqui hoje. Muito obrigada, Pai, por mais um momento em que podemos compartilhar, em que podemos aprender um pouco mais sobre o Teu amor, sobre todas as coisas boas que Tu trazes
para a nossa vida através dos teus trabalhadores. Que a gente possa sempre estar juntos e se fortalecer, sabendo que não estamos sozinhos. Obrigada mais uma vez por todos esses sentimentos, por todas essas energias que nos rondam. Que elas também possam chegar até os nossos irmãos que mais necessitam neste momento, Pai. Que Tu olhe para cada um de nós que nesse momento está se sentindo sozinho, que está se sentindo desanimado, que essa energia possa chegar até eles e que encontrem os recursos necessários para sair desta situação. Que Tu possas estar conosco hoje por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão mesmo, viu, querida? Gratidão de coração. E deixa eu só dar um recado para você, se você estiver disponível na semana que vem, que nós vamos retornar na próxima segunda-feira, tá? Às 8h15. E deixa eu te passar quem que vai estar de convidado aqui, ver se você conhece essa pessoa aqui. Espera aqui, olha só. Segunda-feira, dia 18, vai estar a nossa querida Babi, com uma moça que chama Bárbara Nunes. Você conhece, por acaso? Ai, minha Binha maravilhosa. Vou estar aqui com vocês assistindo. Então, segunda-feira às 8h15, a Babi, vão ser duas Bárbaras, né? Porque a Babi chama Bárbara também. Bárbara em dose dupla. Ai, tá? que lindo. Certeza que vai ser maravilhoso. Tá certo? Então, eu agradeço mais uma vez a sua presença, a presença de todos vocês que estiveram aqui conosco nesse estudo. E convido, então, a estarem conosco na próxima segunda-feira, às 8h15, para mais um Encontro Espírita, onde nós vamos estar falando mais uma mensagem do livro Respostas da Vida. Gratidão a todos, gratidão, Sabrina. Obrigada. Um beijo no coração de todos vocês. Boa noite, gente. Tchau, tchau, boa noite.